paz do Senhor, professor da Escola Bíblica. Que alegria mais uma vez estarmos juntos para falarmos sobre a Palavra de Deus. Eu sou a professora Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais acerca do nosso Pai, das coisas que o nosso Deus faz. Vem comigo então? Nós estamos estudando a classe maternal, certo? Que nesse trimestre está trabalhando Vamos Conhecer as Histórias da Bíblia. Nós vamos trabalhar hoje a lição de número 10, correto? Você já deve saber, esse tema é bastante importante. Ele fala acerca de uma cura que Jesus realizou. Seria a cura da mulher do fluxo de sangue. Você vai explicar para sua criança que a mulher tinha um machucado, qualquer machucado, e aquele machucado sangrava muito. Na verdade, ela tinha um machucado interno, que era no útero, certo? Então você vai apenas abreviar a história falando que a nossa personagem, ela tinha um machucado que causava sangramento e isso era muito ruim. Seria isso a história de hoje. O título da nossa lição diz assim: A História da Mulher que Acreditou. Eu peguei um papel A4, só que de uma espessura um pouco mais grossa, certo? E eu escrevi com giz de cera porque aqui eu quis dar a impressão de que foi uma criança que escreveu o nosso título da lição. Se você puder pedir para uma criança, se você tiver um filho que já escreve, um sobrinho ou filho de algum vizinho, você pode pedir para ele te ajudar. Porque a minha proposta para a aula de hoje, professor, é que a gente ornamente a sala e trabalhe com a ideia de pintura, de exposição. Eu tentei montar aqui para você como se fosse uma galeria de arte, alguma coisa assim. Por isso que eu estou usando um avental. A minha sugestão para você é que você receba os seus alunos com um avental e que você já deixe, caso você opte pela minha ideia, deixe já exposto as figuras. Tá? Aqui eu já deixei expostas as figuras que eu imprimi, colei elas em EVA justamente para dar a ideia de exposição. Você vai receber os seus alunos convidando eles para uma exposição da Bíblia, ok? Eu espero que tenha ficado de boa visualização para você a minha ideia de título da lição. O para guardar no coração, eu tentei fazer um frasco de remédio, já que nós vamos falar de cura, de alguém que estava dodói e ficou boa, né, por causa da cura de Jesus, mas eu quis aqui fazer um frasco de remédio. Então aqui eu tentei cortar como se fossem cápsulas, certo? O papel é uma cartolina normal e aqui diz, você sarou porque teve fé. É o momento do para guardar no coração. Este momento, professor, é muito importante, porque as crianças, apesar de elas não saberem ler ainda, a gente precisa treinar a memorização dela, para que a palavra de Deus desde cedo já vá germinando, já vá sendo plantada e possa crescer no coraçãozinho delas. Ok? Então, muita atenção, muita dedicação no momento do versículo bíblico. Se você quiser fazer um plano, alguma coisa trimestral, né, para que eles gravem, quem lembra do para guardar no coração da lição anterior, você pode, enfim, usar a sua criatividade, mas estimulá-los a gravar os versículos bíblicos. Aqui nós temos então, você sarou porque teve fé. Não tem segredo nenhum, você consegue fazer esse recurso, ó. É muito simples, tá? Eu queria fazer algo que tivesse a ver com remédio. Aí eu fui para o Google e comecei a ver remédios desenho. E aí foi algo parecido com isso que eu me inspirei, certo? Novamente falando da ornamentação da minha sala, aqui eu trouxe um potinho, ele é só para decorar, tá? Pode ser um baldinho, uma latinha, qualquer coisa, mas eu trouxe aqui, colei um EVA que eu cortei, né, ali com a curvatura. Aqui são lápis de cor normal que você pode estar trazendo da sua casa para ornamentar a sua sala, para que ela se sinta mesmo dentro de uma exposição. Aqui eu tentei fazer uma daquelas paletas de pintura, certo? Pode pegar um pincel. Eu sugiro, caso você faça esses recursos, que você tire foto dos seus alunos com a palheta na mão, né, o pincelzinho e com a imagem do lado.
fica uma memória. Você está criando memória na cabecinha dos seus alunos, certo? Você pode depois estar compartilhando no final do trimestre, já que nós estamos se aproximando. Então, tire foto dos seus alunos, né? Cada um ali pega a palheta na mão, chega do lado do desenho como se eles fossem participantes dos eventos bíblicos. É a minha dica. Os pais vão ficar maravilhados quando ver esse trabalho, tá? Aqui eu fiz com pote de sorvete, na verdade eu trouxe ele até para segurar aqui, mas você pode estar expondo ele também, como você achar melhor. Essa é a minha dica de ornamentação da sala. Como a gente vai falar de milagres, mais necessariamente de fé, porque milagres acontecem a partir da fé, eu trouxe aquele corinho para você assim: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Senhor. Porque sem fé e sem amor é impossível agradar ao Senhor. Então essa é uma canção que, caso você não tenha outra, fica a minha dica para você usá-la na sala de aula. Certo, professor? Bem, para você já é autoexplicativo, as crianças vão precisar de mais informação. Eu já deixei as minhas imagens impressas e expostas, tá? Vou tirar para você, ó, coloquei copo descartável para segurar, simplesmente imprimi a figura e colei em pedaços de EVA para dar a ideia de quadro. Uma dica que eu dou para você, que eu não teria como fazer aqui no estúdio, era você pendurar nas paredes da sala. Aqui eu imprimi só a história, né? E as melhores imagens que eu encontrei para nossa classe, que são crianças muito pequenas, foram esses desenhos, mas você pode estar colocando, imprimindo mais fotos. De repente, se você quiser colocar mais milagres, só que lembre-se que você vai ministrar esse. Pode colocar fotos de Jesus curando o cego, da filha de Jairo, mas hoje nós vamos falar do milagre da mulher que foi curada da sua hemorragia, certo? Então faça uma galeria, coloca um ganchinho, coloca cola, você pode colar aquelas que você tira da garrafinha de refrigerante, da latinha de refrigerante, você pode estar colando aqui o lacre, né, e pendurar ele na parede, porque vai ficar o furinho para você pendurar e aí exponha na sua sala. Ou pode fazer como eu fiz, deixar exposto numa mesa, certo? Para os seus alunos já verem assim que eles chegarem. Então a história conta que Jesus estava cercado de uma multidão quando de repente alguém tocou diferente nele. E desse toque ele sentiu que saiu poder, né? Ali está a nossa personagem, ela tocou em Jesus, né? na barra do seu vestido, tocou na parte de baixo e ela foi curada da sua enfermidade. Professor, nessa aula, você precisa salientar o máximo possível a questão da fé. O objetivo é fazer com que o seu aluno saia dessa aula entendendo com todo o coração que a fé resulta em milagres, tá? É muito importante isso. Por quê? Porque toda criança conhece alguém que é doente. Às vezes a criança tem uma pessoa enferma dentro de casa. E eu sempre digo nas minhas aulas, não basta a gente contar uma história da Bíblia e a criança sair da sala tendo aprendido a história bíblica, mas sem ela ligar a história bíblica com a vida dela. Ela precisa entender que nós servimos a um Deus que nos escuta e um Deus que sara. Um Deus para o qual nada é impossível, tá? E aí, a minha sugestão também para o término da sua aula é um momento de intercessão. Mais do que nunca, a igreja precisa de intercessores, as famílias precisam de intercessores, os professores precisam de intercessores e as crianças, claro, elas precisam de intercessores. Vamos formar intercessores. Ensine a criança, peça para ela que ela diga o nome de um parente, de alguém que ela conhece que está enfermo, de repente algum coleguinha que está com alguma enfermidade, e faça um momento de intercessão com elas, para ensinar desde cedo que nós temos que contar as nossas preocupações para o Papai do Céu. Não deixe de fazer esse momento, fale da fé. Fale que a fé, lá em Hebreus 11 você conhece, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então fale para suas crianças que fé é ser como essa mulher.
Ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada da sua enfermidade. Amém? Querido professor, eu espero que essa aula seja proveitosa. Uma outra dica, eu esqueci de falar isso no anterior. Aqui você pode estar usando para fazer a coleta da oferta, um potinho como esse, tá? Você pode usar para fazer a oferta. E atividade, se você tiver tempo também, seria uma boa aula para as crianças colorirem, não é mesmo? Você concorda comigo? Que se tiver tempo, porque a prioridade é a palavra de Deus, você pode dar folhas e lápis para suas crianças colorirem, ou com guache, como for de sua preferência, mas envolva-os na história. Você pode fazer as fotos, como eu sugeri, você pode colocá-los para colorir, mas não deixe de usar a sua criatividade. Faça uma aula festiva, faça uma aula alegre, porque criança, não só criança, convenhamos que criança e adulto gosta de aprender com alegria. A gente sempre vai preferir aquele professor dinâmico, aquele professor que torna tudo à nossa volta divertido. Então, seja esse professor, para que as suas crianças tenham sede da palavra de Deus. Professor, eu estou orando pela sua aula. Eu tenho certeza que Deus vai te usar de maneira poderosa. E os seus aluninhos, eles sairão edificados. E eles irão edificar vidas através do seu trabalho. Pode ser cansativo, pode ser custoso, pode ser que pareça não te trazer retorno muitas vezes. Mas eu lhe garanto, semeie, porque a palavra de Deus já diz, e eu deixo para o seu coração, meu amigo professor, aquilo que a palavra de Deus diz lá nos Salmos, que aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam muitas vezes com falta de tempo, porque você trabalha o dia inteiro, chega e vai preparar a aula, aqueles que semeiam com as suas dificuldades pessoais, as suas lutas, os seus problemas, esses que semeiam chorando, eles voltarão com alegria. Então, semear é com lágrimas, é com dificuldades, mas colher é com alegria. E esse momento vai chegar na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração. Eu espero ter ajudado, eu espero ser bênção para a sua vida. Ore, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo te dará muito mais ideias para trabalhar com os seus alunos do que eu estou te trazendo hoje. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.